Então, nós vamos respirar bem profundamente. A gente vai sentir toda essa energia, todo esse fortalecimento, todo esse equilíbrio, pedindo aos guardiões que façam uma asepsia no nosso lar, fazendo toda a retirada de energias, de formas, de pensamentos, de sentimentos. Nós vamos buscar a nossa união com Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estudam junto conosco. Que possamos, nessa tarde, expandirmos a nossa consciência, expandirmos os nossos sentimentos para que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, de muito amparo e de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Paramos em quem cultiva a descrença sente-se abandonado, cansado e indiferente. Alguém anotou esse parágrafo? Eu. Então, quer que eu leia, Leda, para você não ficar assistindo? Por favor. Por favor. Quem cultiva a descrença sente-se abandonado, cansado e indiferente, criando um quadro de insatisfação crônica com a vida. E esses são os requisitos essenciais para os transtornos da depressão, com os quais os monstros da descrença planejam ser a primeira e mais poderosa das 7 cidades do mal, em suas loucas disputas pelo domínio do lar de Jesus, a Terra. Leda, por que você tinha colocado esse parágrafo? Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar das 7 cidades do mal. Isso está ligado aos dragões. É o livro dos dragões. Tá. Entendeu? As 7 cidades do mal estão ligadas à parte toda umbralina. Era mais isso mesmo, né? E aqui. Era isso só. Eu anotei a próxima frase aí. Sem fé, a alma descrente cria mecanismos defensivos de autoafirmação para sentir que existe e tem algum valor. Eu anotei isso daí por causa do seguinte, aí a gente começa a descobrir, ter a explicação do porquê que a gente age dessa forma. Porque a gente, no final das contas, a gente não tem fé, né? Ah, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é acreditar na obra dele. O que significa isso? Deus tem as suas leis e tudo acontece segundo as leis de Deus. Então, quando as coisas acontecem com a gente se acha injustiçado, a gente fica descrente de tudo, é porque a gente não acredita nas leis de Deus. Então, a gente começa a criar esses mecanismos defensivos, né? E aí, quando as coisas acontecem com a gente se defende. Ou seja, o ego fala mais alto. E o ego falando mais alto, a gente agride, a gente perde oportunidades de se aproximar de Deus, né? Eu faço esse comentário no final. Posso perguntar uma coisinha? Ótimo. Mas isso da gente responder, de agredir, isso é falta de fé? Não. No final das contas, Porque se a gente porque se a gente está agredindo, significa que a gente se sentiu injustiçado. Não é isso? Sim, isso. Injustiçado significa que a gente não acredita na justiça. E a justiça é de Deus. A gente não sabe o porquê a gente tá acontecendo aquilo com a gente. Mas se a gente tem fé de que nada acontece se não for pela vontade de Deus, e se aquilo aconteceu conosco, era para o nosso bem. Se a gente se sente injustiçado, a gente não está acreditando em Deus. Tá, entendi. Concorda com isso? Concordo, tá certo. A questão toda, né? Quando a gente fala em fé... Porque quando... eu pensei assim numa discussão com uma pessoa, não tinha pensado numa coisa que acontece, por exemplo, a pessoa perde uma coisa,
morre um familiar, essas coisas grandes assim. Eu tinha pensado numa disputa de conversa, qualquer coisa assim. Mas Mas imagine qual é a diferença? a disputa de uma conversa. Vamos lá. Eu estou tentando fazer o quê? Ganhar a parada. Se eu estou tentando ganhar minha parada, o que que é? É Eu o ego. tô... Oi? É o ego. É o ego, é o orgulho, é o ego, é a sombra, é o inconsciente. Tá. Sabe, às vezes é, é, a gente, quando está conversando aqui, nós focamos só nas grandes coisas que acontecem na nossa vida. É, Mas as grandes coisas são só chamam a atenção da gente. Mas tudo devia chamar a atenção da gente, mesmo as coisas pequenas. Porque se a gente prestar atenção nas coisas pequenas e a gente trabalhar isso, quando as coisas pequenas aparecem, as coisas grandes não vão precisar chegar. Entendeu? Porque além da expiação, a gente não pode esquecer que Deus, ele não cria os problemas para a gente. Somos nós que criamos os próprios problemas. Mas tudo que acontece com a permissão de Deus é para nos ensinar, mesmo as expiações. Não é verdade? certo. Então, o que a gente precisa é prestar atenção em tudo que acontece na nossa vida, nas pequenas coisas, nos pequenos sentimentos de contrariedade, de frustração, porque ali vai mostrar que alguma coisa dentro de nós não está legal. Infelizmente, a gente fica olhando as coisas grandes, né? Que acontecem com a gente, e as pequenas ficam passando tudo por baixo da ponte, né? Ó, eu ia falar, eu vou adiantar. O que que o Tupã falou ontem? Qual foi a mensagem do Tupã ontem? Trabalhar a sua sombra, trabalhar o autoconhecimento. Conhecimento. O que que a gente fica? A gente não foca nisso. Porque na hora que a gente começa a puxar a primeira camada e aquilo dói, o que a gente faz? Lá no lugar de novo. Não, a gente põe a culpa no outro. A gente põe a culpa no outro. Ah, O que o outro falou, o que o outro fez, porque aconteceu dessa forma, é todo o mundo conspirando contra mim. Novamente, eu já estou me sentindo injustiçado, e eu estou descrendo de Deus. Ó, e esse outro pode ser até o plano espiritual inferior. Sim. Ah, são eles que me atormentam. Mas por que será que eles te atormentam? porque a gente dá oportunidade, né? A oportunidade nós temos sempre. Principalmente nos momentos difíceis, né? Não, a gente dá oportunidade, a gente cria entendi. oportunidade para oportunidade eles. para eles A virem. gente dá manancial para eles, Isso aí, entendeu? não, tá certo. Desculpa, eu não tinha entendido o que você quer Entendeu? É falar. isso que ela quis dizer. Então, mas a gente conseguiu uma terceirização. E Sabe? essa terceirização a gente conseguiu, e olha, nem vem reivindicar. Porque eles estão lá, né? Ninguém escuta, né? Ninguém escuta, né? Não tem nem rolo. Né? Só tem rolo na hora de uma desobsessão que eles falam assim, não aguento mais essa pessoa. Pelo amor de Deus, me livra dela. Bota um capacete aqui, porque eu não aguento nem ouvi-la. Eu não quero nem ficar do lado dela. É assim que eles vêm falando, entendeu? Né? Sediado. É. Eu vou colocar um vídeo no grupo de estudo, vocês vão entender o que eu estou falando. É verdade, gente, não é brincadeira, não, assim. E eles vão falando, pelo amor de Deus, eu quero sair fugindo. Tampo meus ouvidos, porque ela vai me chamar e eu não quero ir, não. Deixa ela lá, deixa ela lá. Entendeu? Então, isso acontece. Algo mais? Próximo parágrafo eu anotei. Tá. Vocês vão ver que eu gastei minha tinta aqui anotando coisa nesse livro, né? Eu marquei aquele sem tolerância, né? Não. Os centros espíritas que desejem cumprir sua excelsa missão na Terra precisarão rever seus objetivos a partir do conhecimento mais consciente sobre as epidemias coletivas nos ambientes espirituais terrenos.
Com diagnósticos mais exatos sobre as ações do mal, compete-nos utilizar melhores diretrizes de tratamento e saneamento das enfermidades morais. Ou seja, a gente precisa compreender o que está acontecendo à nossa volta para que a gente possa criar, nesse ambiente em que nós estamos aqui, ferramentas para que a gente possa se defender de tudo isso, né? Ou até evitar de ser atacado, né? Esse evitar de ser atacado deveria ser o nosso objetivo, né? Isso é. Aprender, entender, ter essa inteligência emocional, entendeu? Não Isso dá foi brecha. com o grupo Já X. saber o que fazer, não é? Sempre que achar, que sentir ou achar que está alguma coisa diferente, já saber o que fazer, né? Sempre tem uma coisa que você vai fazer que você vai se sentir bem, que você vai se desligar, eu acho. Não sei se eu me Vou expliquei escutar a direito. Silviane e depois eu te respondo, Leda. Tá. Oi, Silviane. Não, isso da Casa Espírita que está dizendo aqui foi mais ou menos o que aconteceu lá no grupo X, né? Que eles desviaram o olhar para a moralidade deles, e deixaram. Então, o que eu vejo muito, assim, vamos lá, vamos falar do pingo de luz. Vamos lá, vamos voltar mais uma vez. O objetivo do pingo de luz, acolher. O que que significa acolher? Aí você fala, nossa, fala de novo. O que significa acolher? Trazer essas vibrações, o acolhimento de amor, trazer Acolher aprendizado. significa eu vou ouvir o outro, eu vou estender a minha mão, mas eu não vou andar por ele. Vai só dar um entendimento. Eu vou andar com a pessoa, vou estender a minha mão, mas eu não vou resolver esse problema. Aí você fala, por que você fala tanto isso? Se a gente entender qual é o objetivo, eu não posso falar dos objetivos das outras casas, mas eu posso falar do objetivo do Pingo de Luz. É acolher, a gente já sabe. Eu vou acolher, e acolher é dessa forma. Se eu saio disso, eu estou abrindo brecha. Se eu estou abrindo brecha, eu vou responder. Entendeu? Então, assim, a gente tem como resolver isso? Tem. Se a gente seguir os objetivos, compreender e todo mundo andar, tá tudo certo. Agora, se a gente não, se cada um quer fazer de um jeito, entende que acolher é de uma outra forma, é onde a gente começa a se bater. Se batendo, a gente vai ter dificuldades. Tendo dificuldades, a gente abre brecha. Então, a gente tem as nossas próprias vacinas. Mas a pergunta é, a gente quer colocar essas vacinas na prática, exemplificando ou não? No grupo X, eles não quiseram. Eles preferiram andar de uma outra maneira. E aí respondem por isso. Entendeu? Entendi. Quando a Valéria, nessa semana, ela fez aquela pergunta, eu estou ouvindo que a gente estava fazendo o Lírios de Esperança, vocês estão buscando o trabalho horizontal e o vertical, e a gente falou assim, não é tão simples, por quê? Porque quando a gente lida dessa forma, cada um responde pela sua responsabilidade. Uhum. Pelo bom e pelo mal. Sim. Entendeu? Entendi. Então, cada um de nós, dentro da casa espírita é isso. Mas na vida, tudo é isso. É isso na nossa casa, é isso na nossa convivência, é isso no nosso dia a dia, nas nossas amizades. Não é assim? Ou não? É assim, é assim. Eu anotei o próximo parágrafo também. Então vamos, Cezinha. A casa do Cristo, que não se compromete como prioridade para seus operários com a felicidade e os meios de conquistá-la, caminha à deriva dos objetivos, confortando e aliviando almas. Todavia,
sem educá-las para a liberdade. Na realidade, esse é uma questão que a gente procurou dar encaminhamento no Pingo de Luz, né? A gente tem assistência espiritual? Tem. A gente vai lá e dá assistência, procura levantar as pessoas? Sim. Só que o acolhimento de amor, ele serve justamente para essa orientação. Não é uma evangelização, mas uma busca do autoconhecimento e orientações de que caminho seguir, né? E a mesma coisa que a gente faz nos nossos estudos, né? A gente não está aqui simplesmente, vamos falar de Jesus Cristo, abre a página do Evangelho e faz uma leitura. Isso é importante? Claro que é importante. Mas se a gente continuar fazendo dessa forma e as pessoas simplesmente achando bonito aquilo que estão escutando, a gente vai continuar sendo do jeito que é. Agora, o que a gente conversa aqui, muitas vezes dói na gente. Aquilo que a gente lê, dói muito na gente. Por quê? Porque a gente começa a ver coisas da gente que a gente não quer ver. A gente vai começar a ver as coisas acontecendo à nossa volta e isso machuca a gente. Mas, hoje em dia, a gente não tem mais como crescer sem dor. Porque a gente já fez doer tanto nessas vidas que a gente teve, que a dor faz parte do nosso crescimento. Então, é isso que a gente precisa fazer, procura fazer aqui no Pingo de Luz. Educar as almas para a liberdade. É por isso que quando a gente fala, a Valéria comentou aí em alguns encontros anteriores, que as pessoas que fazem a ficha de assistência e não participam do acolhimento de amor, a gente faz a assistência, leva a pessoa para poder fazer uma limpeza, mas não tem muito, a gente não tem muito acesso. Se a pessoa não está querendo se abrir, não tem muito acesso, né? É um trabalho pela metade, né? Um trabalho inacabado, né? É um trabalho que Está só faltando a pessoa vir e se abrir, conversar, é isso, né? é um trabalho que é feito só pelo nosso lado, mas a pessoa ainda não está comprometida com a própria melhora. Então, a gente vai, ajuda, dá o suporte que a pessoa precisa e depois dá alta. Às vezes a gente não consegue nem contato com esse assistido, né? Sabe por quê? Porque para e pensa, né? O assistido na cabeça dele, em algum momento lá, ele entendeu o quê? Ó, tem um grupo que vai fazer uma oração, que vai mexer e vai me trazer tranquilidade. Vai me curar. Vai me curar. Uhum. Né? E eu tô aqui. Eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Entendeu? Seja lá quais forem. A gente não tá aqui para julgar o que cada um tá fazendo. Né? E aí, você fala assim, o plano espiritual chega na casa da pessoa. Às vezes não entra. Por que não entra? Não tem evangelho. A gente tem que entender que existe, cada lá tem o seu mentor. O mentor não permite. Então, nem entrar, entra. Isso quando a gente não chega lá e a pessoa não tá, né? Ela tá no barzinho. Ai, meu Deus. Era isso que eu estava pensando, chega, não tem ninguém. Você entendeu? E aí você fala assim, e aquela energia? Aquela energia não é desperdiçada. O plano espiritual utiliza para um outro espírito que necessita de socorro. Só que, Não para aquele que... mas não aquele que pediu. Aquele que pediu não vai, né? Agora, mas o que eu quero dizer é que a energia não é desperdiçada. Não. Os médiuns estão doando. Então vai para um Tem socorro, tanta vai falta de energia no plano espiritual, energia densa dos encarnados, que não se dispersa nem uma gota, né? E aí você fala assim, então por que vocês estão reclamando? Não, gente, então porque a gente pode trabalhar de uma outra forma. A gente pode trabalhar centralizando nas pessoas que a gente precisa realmente. Não naquelas que estão fechadas. Aí existe, né? É aquela coisa assim. É o chamamento de cada um. E é aquilo que o Sérgio estava falando. Às vezes vai ter que passar por uma dor enorme, porque escolheu a dor, para poder vir.
Seja para cá, para outra casa ou qualquer outra coisa. Toma aí. Para esta religião ou qualquer outra. Qualquer outra É, religião. que Mas foi a outra. escolha dele, entendeu? Porque o milagre que ele quer não existe. Existe. É ele que vai fazer. Eu tô falando, não existe. O milagre que Não. ele quer que ninguém, ele não Entendi, quer fazer. tô brincando. Ele não quer fazer Que nada. venha de Pra esse graça, ele não milagre, quer fazer nada. Que venha de graça não existe. Não, a Não, pessoa fica esperando que o terceiro faça por ela. É isso Ela aí. não está imaginando que ela tenha que fazer absolutamente nada com ela, de transformar, de se autoconhecer, de mudar seus pensamentos. Não. É que nem a pessoa que engove depois de comer muito, não é isso? Ela vai tomar engove pro resto da vida, porque a solução do problema dela é comer menos, né? ó, é aquilo que o Tupã falou ontem. Tem aqueles que não vão despertar, que são ruins. Tem aqueles que estão trabalhando. E tem aqueles que estão no meio que não sabem o que estão fazendo. Que não vai nem de um lado nem do outro. Estão perdidos. E essa é a grande maioria. É. Tá? Porque uma maioria também significativa é o que está fazendo mal. Aquele que está trabalhando, está tentando ralar. E aquele que está no meio que não sabe o que está perdido. Esse é o grande. São esses que nos pedem ajuda e não vêm. Eles estão sentados esperando. Por quê? Porque a vida deles continua. É uma opção. É uma opção. Porque, por enquanto, eles veem a matéria. Eles não veem. A verdadeira vida para eles ainda é da matéria. Vamos falar de uma forma diferente, porque senão a gente parece que está condenando essas pessoas. Não é isso, não é nessa a intenção. Na realidade, nesse momento, aquelas pessoas acham que o que elas estão fazendo traz mais felicidade do que outra coisa. Uma hora vão cansar do que estão fazendo e vão procurar um caminho diferente. Né? Quando eu falo, eu não estou julgando, mas muitas vezes essas pessoas, quando a gente vai conversar, elas falam assim: nossa, mas vocês parecem umas beatas. Passam um tempo inteiro rezando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. São ideias, são opiniões e são escolhas. E a gente não tem que falar, você está certo, você está errado, você não. É. Se está feliz, continua. Continua. Esse é o ponto. Né? Não é verdade? Porque Deus fez a gente para que a gente fosse feliz. Se a pessoa está feliz, continua. É esse o ponto. Entendeu? E às vezes, muitas vezes, a gente quer provar, não, você está Você errado. tá errado. Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos lá. Não vai rolar. Então, essa disputa aí de que a gente quer provar que está certo, que a pessoa. É o que nós estávamos conversando lá antes, que eu falei, mas até essa disputa também é falta de fé. Lembra? Dois parágrafos anteriores, ou 3. Então, mas é assim. A gente não deve disputar nada. Mas eu entendi, eu só queria exemplificar o que eu também pensei. É isso. Sim, é isso aí. É uma falta de fé? Sim, eu continuo concordando com o Sérgio. É uma falta de fé. Porque para eles ainda não se Não colocaram. despertaram? E aí a gente fica ali, tentando mostrar no desespero. E a gente quer E a pessoa nem se mexe, está na dela. No final das contas, com toda essa pressão, a gente acaba até falta de afastando fé. mais a pessoa. É mesmo, né? É falta de fé mesmo, tem razão. Eu anotei o próximo parágrafo também. Depois você terminou todas as suas anotações? Ainda não. Então não vamos terminar hoje, de novo. Casas espíritas felizes, ambientes de honestidade emocional, alegria e retidão moral, eis um bom conjunto das qualidades imunizadoras do átomo do amor. Fonte de jovialidade, ternura e crença na luz alheia. Você vê que é isso que a gente precisa buscar na nossa convivência, né? Lugares felizes, ambientes de honestidade emocional, alegria e retidão moral. A coisa mais difícil aqui é a honestidade emocional. Porque isso é uma coisa muito difícil de a gente conquistar. Porque a gente foi ensinado a vida inteira a esconder as nossas emoções. Não é verdade?
É verdade. E muitas vezes essa dificuldade é porque a gente não reconhece. Se a gente não consegue reconhecer, então a gente não consegue falar. Então é que a gente não reconhece porque a gente foi obrigado, foi ensinado ou foi treinado a esconder isso da gente Então, mesmo, e né? aí assim se torna difícil num grupo, porque assim, se a pessoa não reconhece, Sabe, aquele negócio que a gente fala assim, não, porque a pessoa, ela é, sei lá, é muito orgulhosa. Sim, não, não sou orgulhoso. Vou fazer uma pergunta. Existe alguém no planeta Terra que não tem orgulho? Acho que não. Acho que Então não. é isso aí. A honestidade emocional é isso, é admitir que você tem aquilo, tem alguma coisa dentro. Falar assim, eu sou assim. Admitir isso para si mesmo, para poder começar a trabalhar isso dentro de si, né? algo mais? Sim. Tá bom, Entendo. Sérgio. Então leia toda a sua parte. Eu Daqui a 3 marquei, parágrafos. Então eu vamos. marquei o sem Então, antes tolerância. de você, Então vai lá, Solange. o prazer de viver deve ser a alma desses programas para quem em tudo as percepções e os 5 sentidos dos seus trabalhadores sejam tocados pelo incentivo à fervorosidade, ajudando as pessoas a ter ou a resgatar seus sonhos, auxiliando-as a construir ideais duradouros e eternos, que contribuam para o sossego e a jovialidade, e sorrirem mais para que os outros acreditem. Eu marquei esse parágrafo porque eu achei que na verdade, a gente tem que fazer a coisa com mais, acho que, leveza. Eu senti que a gente tem que ter uma coisa mais leve. E essa leveza você fala em relação ao quê? Ainda que os ensinamentos toquem a gente, eu acho que no grupo, na harmonia do grupo, sim, não sei, colocar o que eu sinto para fora. Então, a gente nessa hora, eu entendo que a gente tem que trabalhar no indivíduo. Essa leveza é no individual e não no grupo. É de cada No um, né? grupo vai ser consequência da Sim. leveza do indivíduo. Eu não consigo colocar uma leveza no grupo se eu não trabalhar no meu individual. Você entendeu? Se eu não tirar as minhas cobranças, se eu não trouxer esse olhar de amorosidade para mim. Isso não reflete, porque senão é aquela coisa da honestidade emocional. Eu tô vendo o grupo. Ah, o grupo funciona. Não, o grupo não vai funcionar por causa disso. O grupo só funciona se tiver indivíduos felizes, indivíduos honestos consigo próprio. Não tô bem, sabe? Seja assim, ó, que nem a Leda falou assim, não tô bem, eu tô com tosse. É isso mesmo, tô com tosse. Ó, não tô bem, eu tô com calor. Aí você fala, nossa, você tá dando exemplos Físicos, né? físicos. Até a gente fala assim, não tô bem emocionalmente. Ó, aquilo que você me falou, aquilo que foi falado, não me tocou bem. Eu não estou bem. Então, aí a gente consegue ter um grupo saudável. Mas é no indivíduo. A gente não consegue fazer isso no macro, Conjunto. no junto. Não. Porque o grupo é um conjunto, mas é um conjunto de indivíduos. Ser mais Cada um, leve. cada Oi, um pode falar. fizer, Pode falar, Leda. se cada um fizer, se cada um for trazer a leveza de si, se tratar com leveza, e se pôr a, eu acho que aí o grupo fica harmonizado. Mas é o trabalho, como a Valéria está falando, de cada um individual. E aí esse individual forma um todo. É isso? É isso aí. É isso aí. É Mas isso é o aí. que eles falaram com relação à honestidade moral, né? Que às vezes Emocional. Emocional. desculpa, emocional. Que às vezes a pessoa não está bem e não se abre, né? É É isso, isso aí. né? Sabe, o que é ter a leveza? É você chegar num estudo como esse daqui
e de repente lê alguma coisa que mostra que você é exatamente daquela forma e todos os problemas que aquela forma acarretam para a pessoa. E aí você vê aquilo e fala assim, eu sou assim. E não se culpar por isso. Entendeu a questão? Ser leve é não se culpar por você ser dessa forma. A gente nunca pode esquecer, eu sempre falo isso, parece um jargão. A gente hoje é a melhor versão da gente mesmo. Hoje nós somos melhores do que nós fomos ontem. E somos melhores do que a gente foi em outra encarnação. Então, o que a gente precisa, ser leve, significa escutar o que está vendo aqui, olhar para dentro e falar assim, olha que bacana, eu aprendi alguma coisa que eu preciso mudar. Sabe? Eu sei que não é fácil a gente fazer isso daqui, mas é um objetivo que a gente precisa perseguir. Mas aí é onde que dá a grande diferença. Onde a gente trazer leveza, tirar todos os chicotes coloridos e entrar naquela coisa assim, que isso também acontece. Eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Então, os dois andam juntinhos. A gente não, assim, é muito sutil. Reconhecer, ó, eu sou a minha melhor versão, mas eu não posso parar. Hoje eu estou melhor, amanhã eu posso estar melhor ainda. Então eu preciso continuar. Porque se eu abraçar que eu estou melhor, eu sento e falo assim, já foi. Tô de boa, essa encarnação já tá ganha. A próxima eu resolvo. E é assim que a gente vai levando com a barriga. O que a gente não pode esquecer é que tudo o que a gente está vendo lá é conhecimento, filosofia. Mas nós estamos aprendendo um monte de coisa, certo? O aplicar ou não o que a gente está lendo é sabedoria. E aí cada um é sábio para si mesmo. Então, se eu ler alguma coisa que mostra que eu não estou no caminho certo e falar assim, eu sou assim mesmo, significa que você não quer mudar, você não está pronto para mudar ainda. E está tudo bem. Só assim, se a gente não está no caminho certo, significa que lá no futuro a gente vai precisar responder pelos passos errados que a gente deu. É só isso. Mas é a escolha de cada um. Isso que é o livre-arbítrio. Vamos parar? Vamos, nós paramos então em... Caramba, que ele deu uma... Sem tolerância. Tolerância. Não Eu nos marquei esse suportaremos sem misericórdia. Não nos suportaremos.